Então, olá, eu sou Gustavo Vieira da Silva, o meu polo é o Polo de Martins, e esse vídeo tem como propósito realizarmos a atividade prática da unidade 1, ou seja, a avaliação da disciplina Harmonia e Análise Musical 2, certo? Do curso de música na modalidade à distância pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Foi pedido 3 questões na atividade, a parte teórica eu já expus no fórum avaliativo, né? E agora eu vou explanar a parte prática, né? Eu vou ler as questões e vou explicar ao mesmo tempo. Então, a questão 1 pedia a seguinte alternativa: escolher um modo do tom maior entre dórico, frígio, lídio, mislódio, eólido, lócreo e criar 2 compassos com melodia em 4/4, contendo as 7 notas do modo escolhido em semínima. Então, essa questão eu vou explanar agora como eu fiz, né? Eu escolhi o tom de Ré maior e o modo é elódio. As sequências das notas encontram-se em 2 compassos, em 4/4, sendo que eu comecei em Si, Dó, Ré, e depois coloquei o Fá sustenido e o Lá. Depois coloquei Mi para colocar Sol e coloquei o Mi como podia na questão, criando uma melodia em sequência. Então, eu expus essa questão, né, de acordo com o que foi pedido, né, a imagem foi já explanada em PDF no fórum, para uma melhor compreensão sobre a questão das sequências dos compassos 4/4. Então, dando continuidade à segunda questão, ela pedia para criar uma progressão harmônica de 5 compassos, em qualquer fórmula de compasso que contenha 2 dominantes secundários e em seguida analisar uma cifra analítica. Então, essa questão eu analisei da seguinte forma, né? Como foi pedido 5 compassos, né? Assim como na questão, eu coloquei 2 dominantes secundários, sendo eles o Lá maior e o Mi maior, ou seja, 5/5, que é o quinto do quinto, e 5/3, que é o quinto do terceiro. Esses são os 2 dominantes secundários, ou seja, o Lá maior e o acorde Mi maior. O acorde Lá maior e o acorde de Mi maior são os 2 dominantes secundários que foram pedidos, né, na questão. Na questão também eu encontrei se presente a cifra analítica, sendo a Hélia, né, de Sol de primeiro grau. A de Lá maior, a cifra analítica de 5/5. Lá é o quinto grau do 5 de Sol, sendo o quinto de Sol e Ré por Si, que é um dominante secundário. Então, logo em seguida, após tudo isso, eu desenvolvi, né, vem o Ré maior, que é o 5/1, que é o quinto de 1, desculpa, sendo ele o dominante normal, ou seja, é o dominante do primário, que é o quinto do primário, ou seja, é o quinto de Sol e Ré. Ainda assim, nós temos outro dominante secundário, que é o quinto do terceiro, sendo ele o terceiro grau de Sol ou Si. Então, o Mi é o quinto do terceiro e o terceiro é Si, mas pertence ao campo harmônico de Sol. Então, aqui eu fiz todo o embasamento, né, das questões que envolviam, né, a questão de Sol com a análise analítica, né, a cifra analítica que pedia na questão, né. Desenvolvi também um panorama, né, que na questão do Mi, né, que desenvolvia para a questão que envolve, como é que eu posso falar especificamente, a questão do sustenido, né, que estava presente em toda a questão avaliativa. E na última questão, a questão 3, ela pedia para escolher um dominante secundário da questão anterior, ou seja, a questão 2, e escrever 3 possibilidades de acordes que podem suceder, ou seja, resolver o dominante secundário escolhido. Então, essa questão em si eu desenvolvi da seguinte forma. Eu escolhi um dos acordes da questão 2, ou seja, é um dos acordes do dominante secundário, né? Eu escolhi o acorde de Mi maior, que eu achei o mais interessante e o mais fácil para mim, né, enquanto iniciante da área musical. Ou seja, o Mi maior que tem um dominante secundário 5/3. A questão em si, ela ainda pedia 3 possibilidades de resolução desses acordes. Então, no primeiro acorde de resolução, o Lá maior, a questão vem do Lá maior.
O segundo acorde de resolução é o Fá. E o terceiro da resolução é o Ré maior. Então, cada um tinha um tipo de resolução. Cada um foi especificado na questão o tipo de resolução correta para ela, de acordo com o Mi maior que eu escolhi, né, como dominante. Sendo assim, os três acordes, o Lá, o Fá e o Ré, são os acordes de resolução do acorde Mi. Pois como se trata do campo Sol maior, e escutando a nota de Mi maior, vai entrar a nota de Sol sustenido, que é a terça. Dessa maneira, entra uma nota intrusa no campo de Sol. Assim, é necessário que se resolva onde meio tom acima de Sol sustenido, Já e Lá. Então, Lá já é a primeira possibilidade de resolução, pois a nota Lá faz parte do campo de Sol. A segunda possibilidade de resolução pode ser um acorde de Fá maior, pois o Lá também existe e tem a nota Lá. No terceiro caso de resolução, encontra-se o Ré e o Lá. Veio como a quinta nota justa do grau de Ré, pois é um acorde, né? É uma corda de Ré maior. Então, eu achei melhor ler e desenvolver a questão, porque eram muitas análises, certo? Então, como deveria explanar e explicar, então eu estou explicando detalhadamente cada passo que eu fiz na atividade desenvolvida, né? As três questões, elas são muito parecidas, né? Mas cada uma tem sua particularidade. Então, aqui a gente viu a diferença, né, na resolução de cada tipo dos três, né, com a possibilidade do Mi maior, seja o Fá, seja o Ré ou seja o Lá maior, que foi disponibilizado e escolhido por mim em cada uma das questões. Então, sendo assim, né, eu escolhi o acorde Mi, né, que são os três acordes que resolvem o acorde Mi e o dominante secundário, que são o Lá maior, o Fá maior e o Ré. Então, dessas três possibilidades que eu escolhi dos acordes, eles contêm a nota Lá. Então, eu escolhi eles por quê? Porque eles contêm a nota Lá, né? Que Lá é a nota que se resolve, é a nota de Sol sustenido do acorde em Mi. Então, essa foi a minha explanação, essa foi a minha explicação sobre a atividade, né, avaliativa da unidade 1 da disciplina em questão. Certo? Então, foi uma atividade muito proveitosa. Eu, enquanto iniciante da música, estou ainda, né, na fase de entendimento e adaptação, porém, já estou compreendendo melhor todas essas questões e espero que tenha ficado bem entendido e muito obrigado.